A Verdade Sufocada, parte 42. Uma estrutura se arma contra o terror. Na primeira quinzena de setembro de 1970, a Presidência da República, em face dos problemas criados pelo terrorismo, expediu um documento no qual analisava em profundidade as consequências que poderiam advir dessa situação e definia o que deveria ser feito para impedir e neutralizar os movimentos subversivos. Tal documento recebeu o nome de Diretriz Presidencial de Segurança Interna. De acordo com a diretriz, em cada comando do Exército, que hoje se denomina Comando Militar de Área, existiria um Conselho de Defesa Interna, CONDE, um Centro de Operações de Defesa Interna, CODE, um Destacamento de Operações e Informações, DOI, todos sob a coordenação do próprio comandante de cada exército. Esse grande comando militar, quando no desempenho de missões de defesa interna, se denominaria Zona de Defesa Interna, ZDI. Os CONDE tinha por finalidade facilitar os comandantes de SDI a coordenação de ações e obtenção da necessária cooperação por parte das mais altas autoridades civis e militares, com sede nas respectivas áreas de responsabilidade. Os CODE tinham a atribuição de garantir a necessária coordenação e execução do planejamento das medidas de defesa interna nos diversos escalões de comando. Tinham também a finalidade de facilitar a conjugação de esforços com a Marinha, a Aeronáutica, o SNI, o DPF e as Secretarias de Segurança Pública, Polícia Civil e Polícia Militar. O combate ao terrorismo e à subversão só teve êxito a partir do momento em que, cumprindo a Diretriz Presidencial de Segurança Interna, os comandantes militares de área baixaram normas, centralizando as informações de defesa interna e determinando que as operações de informações fossem realizadas por um único órgão e sob um único comando, o comandante do DOI. Os DOI tinham a atribuição de combater diretamente as organizações terroristas, de desmontar a sua estrutura de pessoal e de material, e o de impedir a sua reorganização. Eram órgãos eminentemente operacionais e executivos, adaptados às condições peculiares da contra-subversão e do contra-terrorismo. Em cumprimento à Diretriz Presidencial de Segurança Interna, o Exército Brasileiro criou os seguintes DOI, ainda no segundo semestre de 1970. 1. DOI-CODE 1, Exército, Rio de Janeiro. 2. DOI-CODE 2, Exército, São Paulo, em substituição à UBAN. 3. DOI-CODE 4, Exército, Recife. 4. DOI-CODE, Comando Militar do Planalto, Brasília. No ano seguinte foram criados DOI-CODE, 5ª Região Militar, Curitiba. DOI-CODE, 4ª Divisão de Exército, Belo Horizonte. DOI-CODE, 6ª Região Militar, Salvador. DOI-CODE, 8ª Região Militar, Belém. E DOI-CODE, 10ª Região Militar, Fortaleza. Em 1974, foi criado o DOI-CODE 3, Exército, Porto Alegre. Dentre os DOIs ativados, o de São Paulo era o de maior efetivo, chegando a ter 300 homens. Destes, 40 eram do Exército, sendo 10 oficiais, 25 sargentos, 5 cabos com estabilidade, profissionais.
Considerando que todos os DOIs estivessem em pleno funcionamento e considerando ainda que todos tivessem o mesmo efetivo de São Paulo, o efetivo total do Exército Brasileiro empenhado no combate à subversão e ao terrorismo foi no máximo de 400 homens nos DOI e 100 nos centros de informações do Exército, CIE, em Brasília. Esses 500 homens, comparados com o efetivo do Exército, 150 mil homens na época, era um número insignificante. Não conseguimos entender, portanto, a campanha que a esquerda fazia para que o Exército retornasse aos quartéis para suas atividades normais. O Exército, mesmo durante a fase em que o terror esteve no seu auge, continuou com as suas atividades normais. Com os seus estabelecimentos de ensino, seus quartéis generais, suas unidades operacionais, enfim, com todas as suas organizações militares funcionando normalmente. O que o Exército fez para combater a subversão e o terrorismo foi adotar uma linha de ação genuinamente brasileira, que serviu de ensinamento para outros países. Isso ocorreu com a criação dos CONDE, dos CODE e dos DOI, e com o empenho de apenas 400 homens do seu efetivo distribuído aos DOIs. O restante do pessoal dos departamentos de operações era complementado com os bravos e competentes membros da Polícia Civil e Militar dos Estados. O Exército, por intermédio dos generais de exércitos, comandantes militares de área, centralizou, coordenou, comandou e se tornou responsável pela condução da contra-subversão e do contra-terrorismo do país. Os DOI eram a força pronta para o combate, diretamente a eles subordinado, recebendo e cumprindo suas ordens. Foi a maneira inteligentemente adotada para combater com eficiência o terrorismo. Uma solução que deu certo e que possibilitou neutralizar todas as organizações terroristas. No Rio Grande do Sul, outro modelo. Mais ou menos na mesma época, em 1969, quando foi criada em São Paulo a Operação Bandeirantes, OBAN, era criada em Porto Alegre a Divisão Central de Informações, DCI. A missão dos dois órgãos era semelhante, isto é, combate centralizado ao terrorismo. Enquanto a OBAN era subordinada ao comandante do 1º Exército da DC, ficava diretamente ligada ao secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O secretário era um coronel do Exército. O comandante do órgão operacional da OBAN era um oficial da ativa do Exército, bem como o diretor da DCI. Quanto ao pessoal do órgão operacional da OBAN, o Exército, por meio de seus oficiais, exercia as funções de chefia. Na DCI, a parte operacional estava afeta ao DOPS. Essas funções eram exercidas por delegados e pela polícia do DOPS. O restante do pessoal, o órgão operacional da OBAN, era distribuído entre militares do Exército e das polícias civil e militar. A DCI fazia a análise de dados obtidos, não era operacional. O órgão operacional da OBAN era um órgão de análise, de informações, de interrogatório e de combate. O DCI fazia análise de informações. O interrogatório e as ações de combate eram executadas pelo DOPS. Com a implantação da nova estrutura nacional para o combate ao terrorismo, foram criados os DOI-CODE e a OBAN foi extinta. Em Porto Alegre, a DCI continuou o seu trabalho até 1974, quando o DOI-CODE 3 do Exército foi criado. O primeiro diretor da DCI foi o coronel Alberto Guzmão e depois o major Átila
Horst Setzer, meu colega de turma desde os tempos de escola preparatória de cadetes em Porto Alegre. O trabalho no Rio Grande do Sul foi facilitado por uma grande harmonia entre o Terceiro Exército, o secretário de Segurança, o diretor da DCI e o diretor do DOPS. Tudo o que se passava chegava imediatamente ao conhecimento do Terceiro Exército. No setor de operação do DOPS, o delegado Pedro Carlos Silin, responsável pelas operações, chefiava as equipes que trabalhavam com eficiência, sempre em consonância com as diretrizes do Terceiro Exército. Foi assim, baseando nessa estrutura, alicerçada no trabalho eficiente da equipe da DCI e da atuação do delegado Silin e de seu pessoal, que o Terceiro Exército combateu com pleno êxito o terrorismo no Rio Grande do Sul. Basta dizer que até janeiro de 1971 foram presos 256 terroristas, inclusive Diógenes Sobrosa de Souza, um dos assassinos do Tenente Mendes, no Vale da Ribeira. Apreendidas 15 metralhadoras, 49 pistolas automáticas, vários rifles, 9 automáticos, $27.650, 9 automóveis e grande soma em cruzeiros. Em 2 anos, os terroristas somente no Rio Grande do Sul realizaram vários assaltos a bancos e colocaram várias bombas em prédios públicos e tentaram sequestrar o cônsul dos Estados Unidos em Porto Alegre. Depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, foi no Rio Grande do Sul que o terrorismo esteve mais atuante, principalmente pela existência da fronteira com a Argentina e o Uruguai, que facilitava o movimento de militares que iam e vinham transportando dólares, armamentos, munição e documentos para as organizações terroristas. A estrutura do Rio Grande do Sul se manteve em razão das características da área e do excelente relacionamento entre as autoridades do Exército e os membros da Secretaria de Segurança Pública. Esse sistema de trabalho, adotado unicamente no Rio Grande do Sul, somente teve êxito devido ao trabalho harmônico entre o DOPS, o Major Átila, o delegado Silin e a segunda seção do Estado-Maior do Terceiro Exército. Foi o tipo de organização que poupou o Exército de muitos desgastes e aborrecimentos, mas, em compensação, prejudicou e desgastou o Major Átila e os policiais do DOPS, especialmente o delegado Pedro Carlos Silin, que, até hoje, sofre as consequências por ter cumprido seu dever, combatendo com eficiência o terrorismo no solo gaúcho. Fonte: Ustra, Carlos Alberto Brilhante, Rompendo o Silêncio. Quando o espírito de corpo é imprescindível. No dia 28 de setembro, o general Canavarro, comandante do 2º Exército, chamou-me no meu gabinete de comando e disse: Major, amanhã o senhor vai assumir o comando do DOI-COD 2. Exemplo, estamos numa guerra. Vá, assuma o comando com dignidade. Cumprindo a sua determinação, no dia 29 de 9 de 1970, assumi o comando daquele destacamento e lá permaneci até 23 de 1 de 1974, quando fui transferido para Brasília. A partir do dia que passei a trabalhar no DOI, minha vida particular e a minha carreira passaram a sofrer os mais variados testes. Grandes pressões psicológicas pesaram sobre mim e meus familiares. Sobre meus ombros iriam cair imensas responsabilidades. Vidas humanas passariam a depender das minhas decisões. E até aquele momento, desde cadete, acostumara-me a viver num exército que não combatia de verdade. Iniciava-se para mim e minha família uma total mudança de hábitos que só viríamos a sentir com o passar dos meses. Era uma vida de sacrifício e de privações. Residia num edifício onde moravam oficiais do 2º Exército, na Avenida São João.
Noite e dia, uma equipe do DOI dentro do meu apartamento dava proteção à minha família. Nessa época, só a minha filha mais velha era nascida. Quando ela ia para a escola no maternal, sempre era acompanhada pela equipe de segurança que nos dava proteção. Minha mulher não se continha e ficava o tempo todo na porta da escola enquanto duravam as aulas. As ameaças de sequestro, tanto de minha mulher como de minha filha, eram constantes. Praticamente mudava o número do telefone mensalmente. Quando assumiu o comando do DOI, foi que vi a precariedade do órgão. Ele ficava junto ao 36º Distrito Policial, na esquina das ruas Tutóia com a Tomás Carvalhal, na capital paulista. As instalações eram péssimas, acanhadas e nos foram cedidas pela Secretaria de Segurança Pública. Ficavam num prédio dos fundos do Distrito Policial, onde trabalhávamos amontoados, separados por tabiques de madeira. Ali se concentravam as salas de interrogatório, os trabalhos burocráticos, a sala do comandante. Parte da carceragem nos foi cedida pelo 36º DP. Uma ala para os presos comuns do DP, outra para os subversivos e terroristas. Inicialmente, nosso efetivo, oriundo das mais variadas organizações policiais e militares, eram constituídos assim: Exército, 4 oficiais, 12 sargentos e 2 cabos antigos. Polícia Militar do Estado de São Paulo, 15 oficiais, 22 sargentos e 35 cabos e soldados. Polícia Civil do Estado de São Paulo, 12 delegados e 8 investigadores. Aeronáutica, 1 tenente, 1 sargento e 3 cabos. Polícia Federal, 1 agente. Quanto ao pessoal do Exército, só eram designados capitães com o curso da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Nunca trabalhamos com sargentos e cabos que não fossem profissionais. Os únicos soldados que prestavam serviços no DOI pertenciam ao 2º Batalhão da Polícia do Exército e o trabalho consistia unicamente em guarnecer 3 postos de sentinela. O regime de trabalho era misto. O pessoal do comando e da administração trabalhava diariamente das 8 às 18 horas. O pessoal das equipes de busca e de interrogatório tinha um regime de 24 horas de trabalho por 48 horas de folga. Não tínhamos alojamento. O pessoal dormia nas próprias viaturas. No início das operações, tínhamos 4 C-14 emprestadas e 2 Volks cedido por uma autarquia. O serviço de comunicações deixava muito a desejar. Um rádio em cada C-14 emprestados pela Polícia Militar. A nossa rede de rádio era a mesma da PM. Quanto ao armamento, a situação era pior. Os elementos da PM traziam armamento e a munição cedidos pelas suas unidades. Nós, do Exército e pessoal da Polícia Civil, usávamos nossas armas particulares. A munição insuficiente. A segurança das instalações era precária. A guarda externa ostensiva estava a cargo de um departamento de polícia militar, tendo como armamento as velhas metralhadoras INA, que funcionavam mal. Isso me preocupava muito. Já havíamos apreendido em aparelhos levantamentos de nossas instalações e planos para atacá-las. E isso poderia acontecer a qualquer momento. Se um comando terrorista resolvesse invadir o DOI para resgatar os presos, certamente haveria uma chacina. Jamais permitiríamos que conseguissem realizar esse intento. Era necessária com urgência uma completa reformulação quanto ao nosso efetivo. Quanto à estrutura organizacional, ao armamento, às viaturas, às instalações, ao apoio logístico e administrativo e à segurança pessoal. Uma das primeiras medidas que tomei foi a de colocar no lugar do maior destaque das nossas instalações um mastro para que diariamente pudéssemos hastear a bandeira do Brasil. Outra medida foi a formatura geral do destacamento no início do expediente. Aproveitava a oportunidade para falar aos meus subordinados e lembrar-lhes que estavam ali, lutando e arriscando nossas vidas pela pátria.
Dizia-lhes que mesmo fora feito ao longo dos anos, por nossos antepassados. Citava então passagens da nossa história, quando brasileiros tinham perdido a vida praticando atos heróicos e destemidos em defesa da pátria. Recordava as lutas para manter a integridade do território brasileiro. Falava dos nossos mortos quando combatemos a intentona comunista em 1935 e também do heroísmo dos nossos pracinhas da FEB. Constituíamos um grupo heterogêneo quanto à formação, uns militares, outros civis. A condução desses homens deveria ser adaptada a essa particularidade. Eles deveriam ser comandados dentro de uma disciplina que buscasse o meio termo entre a civil e a militar. O DOI-CODE II, segundo Exército, era um órgão novo, que entrara em combate desde o início de sua formação. Para que o exército fosse ascendente, era necessário que existisse um arraigado espírito de corpo e que o moral de seus integrantes fosse o mais elevado possível. As condições peculiares do nosso trabalho não podiam afastar-nos de nossa linha, uma linha de conduta exemplar. A corrupção, o suborno, o achaque, a proteção a contraventores eram crimes que jamais admitiríamos em integrantes do DOI-CODE do Segundo Exército. Procurávamos ressarcir os nossos homens das despesas em serviço. A título de gratificação, o pessoal do Exército e da Polícia Militar passou a receber por mês 10 diárias de alimentação. A Polícia Civil não pagava diárias. Entretanto, os delegados e os investigadores que serviam ao DOI eram promovidos por merecimento, tão logo completassem o interstício mínimo na classe onde se encontravam. Ainda, como medida para elevar a moral dos nossos homens, conseguimos que o governo do estado de São Paulo considerasse como relevante o serviço prestado no DOI. Para o pessoal do Exército, o tempo de serviço no DOI passou a ser considerado arregimento, ou seja, era considerado como se prestado nos quartéis, o que pesaria no momento das promoções. Também, como reconhecimento pelo trabalho efetuado, cerca de 90 de nossos membros receberam a medalha do Pacificador com Palma, a mais alta condecoração otorgada pelo Exército Brasileiro àqueles que cumpriram seu dever com risco de vida. O general Humberto de Souza Melo, durante o período em que comandou o Segundo Exército, sempre teve um especial carinho para com todos os membros do DOI. As suas visitas inopinadas normalmente ocorriam horas depois de regressarmos de alguma operação arriscada. Nessas ocasiões, lá estava o nosso comandante, elogiando a bravura dos nossos homens, impulsionando-os cada vez mais para o cumprimento do dever. Isso elevava a moral e aumentava o espírito de corpo. Existia também as visitas programadas, feitas periodicamente. Nessas, ele ia acompanhado dos generais que serviam na capital paulista do seu Estado-Maior, do secretário de Segurança Pública, do comandante da Polícia Militar, do delegado da polícia e de outras autoridades. Quando os chefes militares iam oficialmente ao Segundo Exército, a visita ao DOI constava invariavelmente na programação do oficial. Como o trabalho de combate ao terrorismo era conjunto, as visitas de membros do Centro de Informações do Exército, CIE, do Centro de Informações da Marinha, CENIMAR, do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA, e do SNI eram rotineiras. Durante uma dessas visitas, o general Humberto tomou conhecimento de que a guarda externa do DOI era constituída somente por soldados fardados da Polícia Militar, quando se dirigiu a nós e assim expressou, abre aspas, a partir de amanhã desejo ver aqui também, guarnecendo esses dois soldados do nosso exército, numa demonstração pública muito clara de que o exército brasileiro também está empenhado nessa guerra. A partir de amanhã, a responsabilidade pela guarda do DOI ficará sendo do exército brasileiro e da polícia militar. Fecha aspas. Para nossa felicidade, tivemos como chefe da segunda seção do Estado-Maior do Segundo Exército o coronel Mário de Souza Pinto.
Era um oficial de prestígio e competente. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, havia comandado o Regimento Malé, onde se destacou como um dos melhores comandantes daquela unidade militar, a mais tradicional da artilharia. Tive a felicidade de tê-lo como chefe em pleno período de combate. Tinha todas as qualidades que um subordinado espera de seu comandante: justo, amigo, eficiente, companheiro, corajoso. Chamava atenção quando errávamos e elogiava quando acertávamos. Era um oficial sério e correto e não admitia deslizes, corrupção, falta de caráter. Se alguém cometesse uma dessas faltas, sua mão era bastante pesada em punir. É, portanto, com tristeza que vejo a esquerda revanchista inventar que nossos salários eram complementados com dinheiro de empresários, que dávamos a proteção e cobertura a marginais, que nos apossávamos do dinheiro de bens das pessoas que eram presas, que no doicode estuprávamos mulheres, que introduzíamos objetos em seus órgãos sexuais, que torturávamos e prendíamos não só crianças, como pais, irmãos e parentes de presos, que nada tinha a ver com a subversão e o terrorismo. Isso jamais aconteceu. Seguidamente sou apontado como chefe de homens que praticaram tais atos. Eu jamais os permitiria. Para que o leitor possa avaliar o meu perfil profissional, transcrevo abaixo um elogio que recebi do Coronel Souza Pinto. Longe de querer me valorizar, ele serve para mostrar como um chefe desse quilate me considerava. Abre aspas. A 19 de maio de 71 foi público a seguinte referência elogiosa formulada pelo Coronel Mário de Souza Pinto, nos seguintes termos: Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, Major de Artilharia Carlos Alberto Brilhante Ustra, servindo na segunda seção há quase 2 anos, há 8 meses, na chefia do Destacamento de Operações e Informações, caracteriza-se o Major Ustra por uma invulgar dedicação às diferentes e complexas tarefas inerentes à sua função, possuidor de excepcional capacidade de trabalho, tem uma personalidade marcante que se pode traduzir como a de um homem de extrema lealdade, tranquilidade interior absoluta, grande honestidade e de propósitos, e de um espírito justo e humano que empolga àqueles com que ele se relacionava. Sua atuação na segunda seção, em particular na chefia do Destacamento de Operações e Informações, é excepcional, sob qualquer ângulo ou aspecto. Eficiência, objetividade, realismo, coragem, destemor, desprendimento e relacionamento humano são qualificativos que se ajustam perfeitamente a este ótimo oficial do Estado-Maior. Sua capacidade de liderança é sobejamente demonstrada nos resultados qualitativos obtidos pelas diferentes equipes que compõem o destacamento de operações, em suas atuações nas 21 horas do dia, nas 24 horas do dia. É, pois, para um chefe uma satisfação e um dever de justiça elogiar, como ora faço, um auxiliar com tais méritos e qualificações. Individual. Fecha aspas. Se não bastasse as dificuldades enfrentadas pelos nossos homens, muitas vezes éramos surpreendidos com a incompreensão de companheiros e de alguns chefes. Muitas vezes, quando alguns de meus subordinados iam às suas unidades de origem, ouviam não raro dos seus comandantes reprimendas por estarem vestidos em trajes civis, com barba e cabelos grandes. Outros reclamavam da falta que faziam na instrução da tropa, pois, embora no DOI, continuavam ocupando a vaga no quartel. Para impedir que tais atos tornassem a acontecer, foi encaminhado às organizações militares do 2º Exército o ofício circular que abaixo transcrevo.
Ministério do Exército, Comando do 2º Exército, Quartel-General, São Paulo, São Paulo. Do Comandante do 2º Exército ao... Assunto: integrantes do DOI-CODE, 2º Exército, ofício número 35 E2, CIR circular. Tendo alegado o conhecimento deste comando que algumas OM deste Exército há uma certa incompreensão relacionada com seus próprios elementos que integram o Destacamento de Operações e Informações do CODE 2, ES. Face à apresentação pessoal dos mesmos, impostas pelas circunstâncias que tipificam a natureza da luta em que estão empenhados, resultando mesmo em atitudes de má vontade para aqueles que, com bravura, de novo e coragem, estão na primeira linha de combate ao terrorismo, dou por muito bem recomendado que todos os comandantes e chefes da OM deem o máximo de apreço e prestígio àqueles que pertencem a este destacamento e que esclareçam a todos os seus subordinados das responsabilidades e perigos enfrentados, para que se crie um ambiente de reconhecimento e de admiração por aqueles que diuturnamente arriscam as suas vidas na manutenção da segurança interna e salvaguarda de nosso estilo de vida. General do Exército Humberto Souza Melo, comandante do 2º Exército. Para mitigar as agruras impostas pelo cumprimento de nossas missões, restava-nos quase tão só a consciência de que lutávamos pelo Brasil, pelo povo e pelos nossos familiares. Felizmente, porém, havia chefes como o que assinou a nota acima, que nos levavam a palavra firme e amiga. O moral elevado, a coesão e espírito de corpo eram o tesouro e a mola impulsora do nosso sucesso. Estávamos em guerra contra um inimigo fanático e solerte. Graças a Deus, soubemos vencê-lo.